Bora então falar um pouco sobre João Fonseca e Jan Chomsky, jogo válido pela segunda rodada do Challenger 125 de Helsinki, jogado em quadras duras cobertas na Finlândia. O João avançou à segunda rodada depois de derrotar com facilidade o holandês Jelle Sels, que entrou no lugar do Borna Choric, que seria o adversário do João. O Choric é um ex-top 12, mas que com dores no pé acabou desistindo do jogo. João aproveitou a sorte e amassou o holandês. Para falar do jogo com Chomsky, seria interessante falar um pouco da estreia do João, mas foi um jogo que o João foi muito pouco exigido. João era tão superior ao holandês, que está próximo ali aos 300 do ranking, 295 se eu não me engano, e o João mostrou uma absoluta superioridade, não teve muita dificuldade. Eu acho que o que dá para falar desse jogo é alguns aspectos, como o fato do João ter dado uma cochilada no segundo set, depois de abrir 3-0, deixou o holandês encostar no placar, porque deu de fato umas bobeadas, mas tirando isso, um jogo absolutamente tranquilo. Aquela questão dele entrar frio no jogo, dessa vez ele não foi quebrado no começo da partida, apesar de ter começado um pouco errático, mas é isso, no mais, uma partida muito tranquila, que o João não apresentou dificuldades. Uma coisa extra-quadra que é importante ressaltar é que o fato do João passar por um cara 300 do mundo com absoluta facilidade já demonstra por si só o quão avançado ele está aos 18 anos. Parece meio estranho, porque a gente já naturalizou o fato do João ser um tenista muito prodígio, ser um candidato a fenômeno. Mas, às vezes, a gente precisa olhar para trás e ver como estão os tenistas da idade dele. Dos tenistas nascidos em 2006, nenhum ainda alcançou o ranking do Jelle Sels. E mesmo dos caras de 2005 que jogaram júnior junto com o João, apenas o Lerner Chen está na frente dele e os já consolidados, Jakub Mensik e Chen Shang. Ou seja, os tenistas que o João perdia o ano passado, que o João fazia jogo duro, são tenistas que hoje estão num nível muito abaixo do dele. Então é importante, às vezes, quando a gente fica decepcionado com alguma derrota do João, ou quando a gente questiona, a gente lembrar, fazer esse comparativo para ver o estágio absolutamente avançado que o João já se encontra. Mas agora vamos então ao jogo, a segunda rodada. A partida deve ocorrer amanhã, na quinta-feira, dia 7 de novembro, ainda sem horário definido. Sem muitas delongas, o João é favoritíssimo à partida. Aí você vai perguntar, mas como assim, né? O Chomsky já ganhou do João? Sim, mas em um outro contexto completamente diferente. O Chomsky derrotou o João no Saibro de Estoril, na partida que para mim foi a pior partida do João no Saibro nessa temporada. Uma partida que o João deu muita dupla falta, que o João não aproveitou os breakpoints, ele teve 11 ou 12 breakpoints, só quebrou o Chomsky 2 vezes. Ainda assim, o João quase remontou o jogo, o João tinha 5-2 contra no segundo set, virou o set, aí acabou perdendo no terceiro. Mas enfim, né? Eu acho que nesse estágio o João é favorito. Mas vamos lá, como que joga o Chomsky? Apesar de ter 1,96 m de altura, ele não é desses caras que a gente chama de server bots, né? Que são os sacadores, o cara que enterra o saque e não sabe jogar no fundo da quadra. Não, o Chomsky tem um bom saque, mas é bom no fundo da quadra. Aliás, ele tem um tipo de jogo um pouco diferente para quem é dessa altura. Ele é um cara que gosta de alongar as trocas de bola. Eu só lembro jogando com essa altura indo para as trocas dele e do Medvedev. Mas o Chomsky não joga tão reto quanto o Medvedev. O Chomsky, ele, claro, tem um bom saque, principalmente um bom primeiro saque, mas deixa jogar no saque, deixa jogar no segundo saque. Não é o cara que vai distribuir ace à torto e à direito e não deixar o João jogar nos games de saque do Chomsky. Ainda que na quadra dura coberta, que é uma quadra muito rápida, talvez hoje seja o tipo de quadra mais rápida do circuito, o Chomsky tenha o saque dele potencializado, mas o João também vai ter o saque potencializado. Quanto ao fundo de quadra, o Chomsky é um cara que tem o backhand melhor que o forehand, é um cara, como eu disse, que gosta de alongar as trocas, que não vai muito para definição. Quando ele vai para definição, ou ele vai com backhand, ou ele vai para a rede, ele voleia muito bem.
Principalmente, ele sobe, ele constrói muito bem o ponto para subir. Ele fez isso muito bem contra o João em Estoril. O João estava com um pouco de dificuldade de passar ele. O Chomsky na devolução é mediano, não é ruim, como normalmente são os caras de quase 2 metros de altura, mas não é nada excepcional. Ele joga melhor nos games de saque dele. Então, tendo em vista esse cenário, o Chomsky apesar de ser um cara alto, que deixa jogar no saque, tem um saque bom, mas que não é um cara como o Billy Harris, outro britânico que é devastador no saque, não é o caso do Chomsky. Tendo em conta que também que o Chomsky é um cara que não vai para a definição dos pontos sempre, gosta de alongar as trocas, aliás é o que ele faz melhor. Tendo em vista essas duas coisas, a gente chega à equação do João no jogo, que não é muito complexa. Quer dizer, não é muito complexa de analisar, de executar é uma outra coisa. O João vai ter que sustentar bem as trocas, porque o Chomsky vai tentar alongar as trocas, principalmente nos games de saque do João. Ele vai devolver o saque do João e vai tentar ir trocando bola até o João errar. Ainda que na quadra dura seja mais difícil alongar as trocas, isso é uma coisa boa para o João, contra o Chomsky em especial. Até estranho falar isso contra um cara de quase 2 metros de altura, mas é o caso. Então, sustentar as trocas e sacar bem. Sustentar as trocas e nos games de saque ficar concentrado, não dar muita cochilada para ser quebrado, não quando o adversário joga bem, mas pela desconcentração. Forçar a direita do Chomsky também, né? Porque o Chomsky, ele não tenha uma direita tão boa, a direita é até mais regular que a esquerda, mas ele não ataca com a direita. Então, eu acho que o João vai jogar do lado direito do Chomsky. Segundo saque, o João tem que aproveitar muito o segundo saque do britânico, porque o primeiro saque, o britânico saca bem demais, mas o segundo saque é um saque comum, é um saque que dá para jogar. Nesse primeiro jogo do Chomsky, que ele amassou o austríaco Zopp, o Chomsky ganhou quase 90% dos pontos com o primeiro saque, mas na casa dos 50% com o segundo. Era um adversário também que não era exigente. Então, o Chomsky vai deixar o João jogar no segundo saque, né? Não vai ser um segundo saque que o João não vai tocar na bola como se ele estivesse jogando com um grande sacador de 1,98 m de altura. Então, é basicamente isso, aproveitar o segundo saque do adversário, sustentar bem as trocas e não bobear no saque. Eu acho que o João sacando ali a 70%, 80% da capacidade dele é um jogo que ele tende a levar com uma certa tranquilidade, eu acho. Falar é muito fácil, né? Mas é a minha visão. E tem um outro elemento muito importante, para mim é o elemento mais importante de todos. O João, ele é muito bom em revanche, ele é muito bom em ganhar de caras para os quais ele já perdeu. O único adversário que ele perdeu a primeira, jogou de novo e não ganhou, foi o Gustavo Eide. O Billy Harris também havia ganhado 2 seguidas do João, o João foi e deu o troco. O que isso significa? Que o João é um cara que lê muito bem o adversário. É um cara que entende rápido o jogo. Apesar do jogo em Estoril ter sido em completas condições completamente diferentes, saibro, lento, pesado, umidade, muito diferente da quadra coberta e lisa de Helsinki, com um recuo totalmente curto, né? O fundo da quadra é muito curto, não dá para o cara recuar muito para defender. Enfim, condições completamente diferentes. Apesar disso, é o mesmo jogador. Então, ele sabe mais ou menos o caminho, ele sabe um pouco como que é encarar o Jan Chomsky, assim como a equipe do João, que é uma equipe muito estudiosa, que certamente eles dispõem de softwares de análise de desempenho, então eles já têm ali bem mapeado como o Chomsky joga, né? Tem uma análise muito mais complexa que a minha para passar para o João. O João é um cara que absorve muito bem, isso aí tá nítido, né? Esse fato dele revidar em cima dos adversários todos que ele joga é um fato disso, né? Que ele recebe muito bem as informações e interpreta muito bem os adversários. Não pode bobear, mas é um jogo que tem tudo para o João vencer. Aquela questão lá do porcentagem, para mim 60-40 para o João, até um pouco mais, 65-35, 63-37, vai. Porque eu acho que o João é bem favorito mesmo. Apesar da diferença de idade, o João é muito mais jogador do que o Jan Chomsky. Bom, pessoal, é isso aí. Se inscreva no canal, deixem um like
ativem o sininho das notificações, hypem o vídeo e espero vocês na live do jogo.